Existem várias formas de relacionamento com os nossos avós. Eu gostaria de conversar com você aqui. Eu vou contar umas histórias verdadeiras, como sempre faço. Por exemplo, eu conheço uma avó que, por questões de necessidade, ela abraçou o neto e tem esse neto como filho. Então, eu vou contar a história dessa pessoa. O seu filho, o filho dessa pessoa, ele teve uma criança com uma mulher e essa mulher, ela era assim, dependente química. E ela não tinha condições nenhuma de criar essa criança. Então, essa criança, neta dessa pessoa, ela passou a ser cuidada pela avó materna. Mas a avó materna já tinha outros netos e ela tinha umas questões pessoais que ela não tinha condições. Então, essa avó que eu me refiro, ela foi, conversou, ficou tudo legalizado, tudo certinho, porque o filho também não pôde cuidar do filho dele. Então a avó foi lá e cuidou, pegou essa criança e cuidou desde bebezinho, desde pequenininho. Hoje já é um homem, já é adulto. E aí criou essa criança como filho. Tanto que ela ensinou essa criança a chamá-la de mãe e não de avó. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma postura inversa. Nós temos aqui uma postura que, por amor, veja bem, por amor, por muito, muito amor dessa senhora, ela foi lá e pegou essa criancinha e trouxe para dentro de casa, bebezinho ainda, nas fraldas, literalmente. Eu pude acompanhar, ver tudo isso de longe. E aí essa criança foi crescendo. E aí ela ensinou a mãe tal, né? Que na verdade era a avó. E essa pessoa, até poucos dias atrás, quando eu estava conversando com ela, ela falou assim: ah, meu filho, tal. Eu falei para ela: olha, eu gostaria de te falar alguma coisa. Você precisa devolver o seu filho, no caso, o seu neto, para os pais dele. Ela regalou o olho e falou assim: como assim? Ela não estava entendendo nada. Resumindo, nós, no caso, os avós, eu não sou avó ainda, eles precisam deixar com os filhos deles os seus filhos, ou seja, os seus netos precisam estar com os pais. Segundo Bert Hellinger, o melhor lugar para um filho é com os seus pais, a não ser que ali esteja havendo questões de risco. E nesse caso, quando há necessidade dos avós ou de outras pessoas intervirem por questões de risco e por outras questões que esses pais não conseguem criar as suas crianças, aí sim, um cuidador, uma cuidadora, um avô, uma avó, um tio podem estar pegando essas crianças para cuidar. Perceba, isso são palavras de Bert Hellinger, tá? Está nos livros dele. Mas que seja dado o devido lugar desses pais para esses filhos. Então, como essa avó que cuidou de um neto, chamando ele de filho, ele ficou totalmente sem referências paterna e materna. E dos nossos pais é que vem a nossa força. O que acontece? Acontece que quando existem crianças adotadas, crianças que são cuidadas por outras pessoas, essas pessoas precisam entender o seu lugar nesse sistema. Os pais precisam ser incluídos, independente da forma que foi, do que houve para que essas crianças não estejam mais com esses pais biológicos. Isso não importa a causa, não importa o motivo, importa que esses pais tenham o direito
de estar no coração desses filhos. E isso quem faz são os cuidadores. Mas percebam, por amor, os pais entregam seus filhos a outras pessoas para que eles possam cuidar, porque eles não estão conseguindo por algum motivo. Mas também por amor, essas pessoas, elas precisam incluir esses pais na vida desses filhos. Então, nós estamos falando dos avós. Perceba que essa avó, por amor, por excesso de amor, óbvio, e essa criança precisava de ter um cuidado, e essa avó tinha disponibilidade de tempo, questões financeiras, e muito amor para dar para esse neto, que ela chamou de filho. E hoje ela começa a fazer um trabalho interno de devolução desse neto para os seus pais, no sentido de falar, olha, seu pai, sua mãe são importantes, não importa o que eles tenham feito na vida, eles são importantes, porque se não fosse eles, a história que eles viveram, você não existiria, e eu, no caso ela dizendo, né, e eu não poderia te ter como um neto. Então, esse é um trabalho de resgate.